Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Nantes e hoje eu vim conversar com vocês sobre o auxílio acidente. Esse benefício está previsto na lei desde o ano de 91, na lei 8.213, no artigo 86. Mas algumas pessoas não conhecem desse benefício, estando atuando na área da Previdência, eu vejo que muita gente desconhece e acaba não solicitando. Então, esse vídeo ele tem um caráter informativo para que você ou algum conhecido que tenha se afastado pelo INSS, talvez tenha direito e não saiba, fique agora conhecendo esse benefício, tá bom? Eu vou ler o que o artigo prevê e aí a gente vai conversando mais sobre o assunto, tá? O artigo 86, ele fala que o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem na redução de capacidade de trabalho. Então, vamos começar pelo a incapacidade. O que é considerado incapacidade? Às vezes, as pessoas entendem que a incapacidade é uma pessoa que está ali acamada, totalmente incapaz, sem condição de se locomover ou de trabalhar. Mas aqui, esse artigo, ele fala que que implique em uma redução de capacidade, mas ele não fala qual é o grau de redução de capacidade, Então, a gente pode, por exemplo, enquadrar aqui as pessoas que trabalham por muito tempo digitando e ficam com um problema no ombro, não conseguem mais digitar uma jornada inteira. Isso é uma limitação de capacidade, Ou, por exemplo, um mecânico que trabalhou muito tempo agachado e não consegue mais agora ficar agachado, fazendo atividade, tem problema no joelho. Isso é uma redução de capacidade, tá? Então, a redução de capacidade, ela é de qualquer natureza que te impossibilite de exercer a atividade como era feita antes, Se ficou com alguma sequela, não consegue mais fazer a atividade como era antes do acidente, provavelmente vai caber o auxílio acidente para você, tá? Mas quando é o momento de requerer, A gente tem um momento ali do acidente, se afastou pelo INSS ou teve uma CAT gerada ou teve um fato que ocasionou aquela doença ou até mesmo a doença surgiu ao longo do trabalho, E a pessoa se afastou por causa disso. Ficou ali mais de 16 dias, recebeu o benefício do INSS, o auxílio doença, Que é uma incapacidade total e temporária, então a pessoa não tem condições de trabalhar, ela se afasta por auxílio doença. Quando o INSS ele concede esse benefício do auxílio doença, ao momento de encerrar esse benefício, ele tem que analisar algumas coisas. Então, quando cessa o benefício, ele tem que ver se essa pessoa, na perícia de prorrogação normalmente, está apta ao trabalho, se ela está totalmente incapaz e definitivamente, ou se ela está parcialmente incapaz, e definitivamente também. E aí ele vai ver qual é o benefício que essa pessoa tem que receber. Então, se ela estiver totalmente e permanentemente incapaz, seria o caso de encaminhar para uma aposentadoria, E se ela está parcialmente incapaz para aquela atividade, às vezes eles encaminham para reabilitação, mas nesse momento ele teria que implantar aqui o auxílio acidente, Ou às vezes ele só fala assim, não, tá tudo bem, vamos cessar o benefício, volta a trabalhar. Mas ficou ali aquela sequela e a pessoa vai trabalhar com mais dificuldade. Então, nesse momento, a gente consegue ingressar com uma ação requerendo auxílio acidente. Existe a possibilidade de receber auxílio acidente direto, administrativamente, com o INSS. Mas ainda não é possível pedir pelo portal esse benefício. Teria que ligar no 135, fazer o requerimento, fazer uma perícia médica e aí eles vão analisar se é o caso de receber ou não. A gente sabe que, infelizmente, o INSS nega a maioria dos benefícios administrativamente e aí seria uma demanda judicial, Mas o que eu preciso falar com vocês também é em relação ao acidente, Ali ele fala que é em decorrência de acidente de qualquer natureza. Acidente, a gente sempre tem em mente o acidente automobilístico ou aquela queda, que caiu, esse dia eu atendi o senhor que caiu de cima da casa, coitado, Então a gente tem, assim, um acidente típico, A pessoa teve um fato que ocasionou aquela lesão. Mas aqui também entra o acidente de trabalho, se a pessoa estiver trabalhando e tiver o acidente, Mas também um fato muito interessante é que é enquadrado como um acidente a doença ocupacional.
Então, eu já tenho até uma live no meu YouTube falando um pouco sobre o que é doença ocupacional, né? Mas a doença ocupacional, ela é uma doença do trabalho. Então, em decorrência do trabalho, nós trabalhamos fazendo aquela atividade durante muito tempo. Em decorrência disso, nós contraímos uma doença, né? O que a gente tem que pensar? Se não existisse o trabalho, essa doença não existiria, não existissem as atividades feitas no trabalho, né? Ou se, em decorrência desse trabalho, essa doença surgiu mais cedo ou foi agravada, né? Então, a gente tem que pensar assim, essa doença, ela deu causa ou ela agravou um problema que a pessoa já tinha, né? Ou tinha uma predisposição para se ter. Então, o auxílio-acidente ele pode ser recebido também nos casos de doença, quando ela tem relação com o trabalho, tá? Então, a gente precisa dar uma olhada na documentação médica, né? Precisa se avaliar como tá essa documentação, mas é muito importante a gente saber disso, porque às vezes a pessoa tá ali com um problema na coluna, um problema nos braços, um problema no joelho, ou às vezes até mesmo um problema psíquico, né? Uma síndrome do pânico em decorrência do trabalho. Então, tudo isso é possível fazer o requerimento do auxílio-acidente, tá? Uma informação também muito importante é que o auxílio-acidente ele teria que ser concedido na cessação do benefício, né? Como eu já expliquei. Caso o INSS não conceda esse benefício, a gente pode entrar judicialmente e nós temos um prazo para discutir isso na justiça, né? Então, as decisões tomadas pelo INSS, elas podem ser discutidas em até 10 anos. Então, esse benefício que você teve de auxílio-doença não precisa ser de agora, né? Às vezes se afastou lá em 2015, ficou com um problema, tá acompanhando, mas tá trabalhando com dificuldade para não se afastar por auxílio-doença de novo, e talvez a pessoa tenha direito e não sabe, né? Então, é uma informação muito importante que a gente precisa trazer ao conhecimento da sociedade, né? Para que as pessoas vejam esse auxílio também como uma possibilidade. O auxílio-acidente, ele vai ser recebido pela pessoa até a aposentadoria, é o que prevê a lei, né? Quando a pessoa se aposentar, esse benefício vai cessar. Então, ele não é temporário, ele é permanente, assim como a lesão, né? Se a lesão ela é permanente, não vai ter cura, a pessoa precisa receber essa indenização aí até o final da vida laboral, né? Então, a gente precisa também ter essa informação, né? O benefício ele vai ser pago até a aposentadoria. E quanto vai ser esse benefício? Esse benefício ele é 50% do salário de benefício. Então, se você recebia de auxílio-doença 2.000, esse auxílio-acidente vai ser relacionado à metade, então vai ser R$1.000 por mês, tá? Então, é um benefício muito vantajoso, muito interessante e que algumas pessoas não têm conhecimento, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, procura um advogado, se informa, para que você veja se é possível pedir no seu caso, tá? É muito bom falar com vocês. Precisando de algum assunto que vocês acham interessante, podem me chamar no direct ou na mensagem e me encaminhar que a gente grava e conversa sobre o assunto, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.